Olá, vamos continuar nossa semana de interpolação e depois de a gente ter visto alguns exemplos, né, do problema de interpolação polinomial, como é que esses polinômios aparecem, inclusive até alguns exemplos com vários pontos, de forma a gente ver como que o erro evolui, né, e diminui conforme a gente bota mais pontos no intervalo, vamos olhar de novo para o problema de interpolação polinomial e ver como que a gente pode, de uma nova forma de olhar para o problema, obter uma nova solução, certo? Vale a pena dizer que o polinômio interpolador é único, né? Isso a gente vai se convencer daqui a pouco, se você já não se convenceu, mas como a gente vai olhar para esse problema de uma forma diferente, a gente vai pensar que a gente obteve um polinômio diferente, quando na verdade é só uma forma diferente de olhar para o mesmo problema. E isso é uma das coisas mais interessantes, né, de análise numérica e matemática em geral, né, que é você olhar para um problema de uma forma diferente, você obter uma solução diferente, uma visão diferente, e isso acaba dando para a gente, né, uma nova forma. Então, só para a gente continuar pensando aqui, né, nós vamos falar do que se conhece chamar de forma de Lagrange ou interpolação de Lagrange para o problema de interpolação. Então, e para fixar as ideias, vamos pensar que a gente está com um problema de interpolação com, né, um polinômio de grau 2, então a gente vai ter três nós, né, o x0, x1 e x2. A gente vai ter o valor deles em 3 pontos, assim, né? E quem sabe o nosso polinômio de grau 2 que passa por eles é esse daqui, né? Então esse é o P2. A gente provavelmente convencionou chamar esses pontos de y0, y1 e y2. E a primeira forma que a gente viu, né, de pensar desse polinômio P2 de x é como ax2 mais bx mais c. A gente pensa o polinômio de segundo grau, pensa, né, os coeficientes de cada um dos graus. E eu queria começar a pensar de uma forma um pouquinho diferente, certo? Que é se a gente tem um polinômio P de grau 2 e P2 de x0 é 0, P2 de x1 é 0 e P2 de x2 é 0, a gente tem um polinômio de grau 2 com 3 raízes. Tem alguma coisa errada, na verdade, não é errada, é que ele, na verdade, é um polinômio identicamente nulo, certo? Ele vale 0 para todo x. Então, pensando nisso, um polinômio de grau 2 ele não pode ter 3 raízes, mas ele pode ter 2, né? Então, vamos pegar um polinômio de grau 2 que tem 2 raízes, que tem alguma coisa a ver com o nosso problema. Então, eu vou chamar esse polinômio de f01 de x, e f01 de x é um polinômio que tem raiz no 0 e no 1. Então, x menos x0, x menos x1, certo? Bastante razoável. Bom, tem outros dois polinômios que funcionam bastante parecido com isso, certo? O f02 de x, que é x menos x0, x menos x2, e você já adivinhou, f de 1, 2 de x, e você também já adivinhou a fórmula, x menos x1, x menos x0. Bom, esses são três polinômios, eles têm grau 2, certo? Todos eles têm duas vezes o x que aparece. Os coeficientes deles são meio complicados, mas tudo bem. Bom, a gente tem três polinômios de grau 2, e o que eu vou escrever agora é que o nosso polinômio P2 de x, ele vai ser A01 F01 de x, mais A02 F02 de x, mais A12 F12 de x. Certo? Isso é uma outra forma de escrever um polinômio de grau 2, não como, né, combinação dos graus, mas como combinação desses três polinômios meio especiais aqui. Bom, e aí só para a gente dar o exemplo, vamos pegar e substituir x1 aqui. Então fica P2 de x1. Bom, P2 de x1 é y1, né? A gente já sabe. E vai dar A01 F01 de x1 mais A02 F02 de x1 mais A12 F12 de x1. Certo? A gente sabe que tem que meio que substituir os dados, x1 e o y1, na equação. Certo? Aliás, se você está, né, com uma certa dúvida, por que P2 de x1 é y1? Porque P2 de x1 é igual a f de x1, a função que a gente quer interpolar. E f de x1 é o y1.
certo? Então, por isso que o P2 dá Y1. Mas repara que F01 de x1 dá 0. Porque o x1 é uma raiz dele, certo? Só você ver a fórmula aqui em cima. Mesma coisa para o F12 de x1, também dá 0. Então, olha só que legal. Se a gente tem o ponto x1, y1, a gente obtém a equação y1 igual a A02, F02 de x1. Bom, e F02 de x1 é uma coisa que você pode calcular explicitamente, certo? Porque é só substituir. Então, isso dá uma fórmula para o A02, certo? O A02 dá y1 sobre x1 menos x0, x1 menos x2. Olha só que interessante. Então, a gente não precisou aqui resolver nenhum sistema linear. A gente só substituiu os valores num polinômio um pouquinho mais, né, esperto, talvez, do que a base, digamos assim, né, x0, x1, x2. A gente escolheu 3 polinômios de grau 2, diferentes do que a gente talvez tivesse escolhido naturalmente. Mas o que é interessante é que, olhando nessa expansão aqui, a fórmula do A02 é muito mais fácil do que o que aconteceu quando a gente estava resolvendo o sistema matricial. Bom, então eu vou deixar aqui como exercício aqui para vocês completar as fórmulas do A01 e do A12, certo? Tem que fazer uma dança das cadeiras com os x e os y para a fórmula dar certo, mas até para você parar o vídeo e pensar como é que essas coisas funcionam. Mas o que é interessante é que isso daqui garante a existência de solução, certo? Então, primeira observação, né? Isso garante que sempre tem solução. Certo? Qualquer que sejam os valores de y0, y1, y2, certo? Para todos os valores que você quiser, você tem uma solução. Então, isso explica que aquela matriz x0 ao quadrado, x0, 1, x1 ao quadrado, x1, 1, x2 ao quadrado, x2, 1, que multiplica os coeficientes a, b e c, em que dá y0, y1, y2, isso daqui tem sempre solução, porque esse sistema ter solução é equivalente a você calcular os coeficientes do polinômio. Tem um polinômio. Se tem um polinômio, tem os coeficientes. Então, é claro que a fórmula do a, b e c que está aqui é muito diferente do A0, A01, A02 e A12, mas de uma você chega no outro. Tem que fazer um monte de conta, não vou fazer as contas aqui. Nem é o objetivo vocês fazerem as contas. É só vocês convencer que existem algumas contas que poderiam ser feitas para converter, né, A01, A02 e A12. Isso pode ser convertido para frente e para trás em A, B e C. É relativamente fácil você sair de cima para baixo, certo? Esse passo aqui é relativamente fácil. O outro passo é um pouquinho mais difícil, mas não é nem o nosso objetivo, porque a gente está querendo dizer que, como tem uma solução aqui, então vai ter uma solução em ABC, que é o que a gente quer. Tá? Então essa é a primeira coisa, e isso explica, de novo, né, que como tem solução para todo, isso daqui, essa matriz de Vandermonde, é inversível. Então, também é um resultado que sai daqui. A outra coisa que eu quero pensar com vocês é que talvez essa notação F01, F02, F12 não seja melhor. E em vez de pensar como F01 tem zeros no x0 e no x1, eu vou pensar que isso daqui talvez devesse ser chamado um polinômio G2, que não é zero, em x2. Perceba que é uma mudança sutil de ponto de vista, mas fato é que se você estiver interpolando x0, x1, x2, batatinhas, x11, x12, certo? Você está interpolando polinômios de grau 12, você não quer ficar escrevendo F0, 1, 2, 3, pulo 4, 5, 6, bababá, até o 12. Isso é muito chato. É muito mais razoável de chamar esse cara aqui de G4, que é o polinômio que é zero em todo mundo, menos no x4. Certo? Então, o G4 de x4
é diferente de zero, e o G4 de xj é igual a zero para todo j diferente de 4. Bom, e esse polinômio vai ter quantas raízes? Vai ter 12 raízes, certo? Porque tem 13 números, tem 13x, e a gente escolheu um deles para ser diferente de zero e todos os dois vão ser zero. Então ele tem grau 12. Bom, grau 12 está certo, a gente tem 13 pontos, a gente está procurando polinômios de grau 12. E aí a gente vai encontrar 13 polinômios de grau 12, certo? Um que é o G0, outro que é o G1, outro que é o G2. Então, a gente também poderia escrever, e aí eu vou continuar esse exemplo do P13. O P13 de x, ele vai ser alguma coisa como C0, G0 mais C1, G1, eu vou botar o x aqui, né? Mais, etc., mais C12, G12 de x. E da mesma forma, a gente pode calcular os coeficientes, certo? É só você substituir o x correspondente. Então, você escrever P13 de x7, por um lado isso dá y7, por outro lado isso dá uma soma de CI, GI de x7. E todo mundo aqui vai ser zero, menos o G7 de x7. Então isso aqui dá C7, G7 de x7. E o G7 de x7 você vai calcular. Vai dar uma conta enorme, certo? Vai dar x7 menos x0, x7 menos x1, e por aí vai. Então deixa eu escrever aqui C7, x0, x7 menos x0, x7 menos x1, bolinhas, 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 até x7 menos x11 e x7 menos x12, lembrando de saltar o x7 menos x7, certo? E daria zero. Porque esse é justamente o polinômio que não tem o x menos x7. Então, a gente, com isso daqui, consegue uma fórmula para o C7, certo? Meio grande, mas isso dá uma fórmula para a interpolação de Lagrange. E o legal dessa fórmula é que ela é relativamente tranquila de implementar e ver que sempre tem solução. Então, só para fazer o recapitulativo, certo, gente? O que a gente fez aqui foi mudar a forma como a gente estava olhando para o polinômio de grau 2. A gente olhava para um polinômio de grau 2 como uma coisa dada pelo grau, porque é o mais natural, é o que a gente aprendeu pela primeira vez. E a gente nunca teve nenhuma razão de usar uma fórmula diferente para escrever um polinômio de segundo grau. O que a gente viu aqui é que se a gente escreveu esse polinômio de segundo grau assim, para esse problema de interpolação, essa forma, essa decomposição é muito melhor. E ela dá uma solução super tranquila para os coeficientes. Certo? E isso não só para o polinômio de grau 2, que, sei lá, né, uma matriz 3x3 nunca deu medo a ninguém, mas se você começar a trabalhar com matrizes 13x13, que você precisaria para interpolar 13 pontos num polinômio de grau 12, talvez já fosse alguma coisa que preocupasse mais. Então, aqui a gente viu, né, de uma forma bastante clara, como que uma nova forma de escrever um polinômio dá uma solução que também está escrita nessa nova forma, mas cuja fórmula, né, cuja expressão é muito mais fácil de calcular. Certo? Tem o que a gente chamaria de uma fórmula explícita. Então, a gente agora, né, vai olhar para esses polinômios e ver qual é a cara deles, né, desses polinômios especiais aqui, né, esses G1, G2, etc., né, que a gente tem aqui, e ver como que eles se comportam. E isso também vai dar para a gente o primeiro código de interpolação de Lagrange que a gente vai fazer. Então, os nossos próximos 2 vídeos, né, vão ter um para escrever um interpolador de Lagrange usando essa notação e depois um para a gente olhar esses polinômios aqui, como que eles funcionam. Então, é isso. A gente se vê daqui a pouco para mais um vídeo com o Jupyter Notebook.